Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 6, que fala sobre o Anticristo. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Crente Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te louvar, te agradecer, queremos dizer que o Senhor é merecedor de toda a honra, todo o louvor, toda a glória e toda a adoração, porque o Senhor nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e outro bem nós não possuímos somente a Ti. Muito obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada vida que vai assistir, Senhor, através das redes sociais, essa escola bíblica dominical online, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, possa nos dando discernimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, para assim sermos certificados através dela, Pai. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa revista, a nossa lição, melhor dizendo, que fala sobre o Anticristo. Bom, aqui temos logo no começo, temos 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 a 11. Então nós vamos ler essa passagem e depois vamos ler 1 João 2,18. Então vamos começar. Capítulo 3, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra todos que chama de Deus e te adorar, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Não vos lembrais que essas coisas vos dizia ainda quando estava convosco? E agora, vós sabeis que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um próprio tempo que seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que opera, que agora resiste até que está no meio de seja tirado. E então será revelado o iníquo, a que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo empreendedor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais, e o prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiais a mentira. Agora vamos ler 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, isso João falando, já que a última hora é que, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que ele é já a última hora. Então agora a gente vai partir para o texto áureo da lição. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e amém. Isso está lá em Romanos 16, versículo 20. Temos aí o subsídio para o estudo diário, de segunda a sábado. Nós não vamos ler, porque senão vamos perder muito tempo, mas que os irmãos e as irmãs possam ler. Qual o objetivo dessa lição? Ao término do estudo bíblico, nós deveremos identificar o momento histórico em que o anticristo se manifestará segundo a Escritura Sagrada.
compreender o que o mundo inteiro se dobrará diante do poder de convencimento do anticristo e o seguirá maravilhado, conforme Apocalipse 13, versículo 3. Perceber também que no final da segunda parte da grande tribulação, na batalha do Armagedon, o anticristo será definitivamente derrotado, conforme Apocalipse 19, versículo 20. Aí temos aqui algumas orientações pedagógicas, que naturalmente não está na revista dos alunos, mas está na revista do professor, que fala, no decorrer da lição, será enfatizado os segundos itens, Seu aparecimento estará no fim da história de Israel, conforme Daniel 8:17. Ele se manifestará imediatamente antes do arrebatamento da igreja, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 a 3. E ascenderá ao poder e oferecendo paz e prosperidade a todos, conforme Apocalipse 6, versículo 2. Na primeira metade da grande tribulação, firmará publicamente um pacto de paz com Israel, conforme Daniel 9, versículo 27. A metade do seu governo haverá uma morte violenta, conforme Daniel 11, versículo 45 e Apocalipse 13, versículo 3. Descerá o abismo e dele emergirá mais tarde, conforme Apocalipse 17, 8. Receberá vida após ser curado, Apocalipse 13, versículo 11 e 14. Governará o mundo e o que seguirá maravilhado nos aspectos político, religioso e econômico, conforme Apocalipse 3, versículo 3 a 8 e Apocalipse 16, versículo 18. Aí temos mais. Pronunciará grande blasfêmia contra Deus, conforme Daniel 7, versículo 8 e Apocalipse 13, versículo 6. Será controlado pelo diabo, conforme Apocalipse 3, versículo 2 ao versículo 5. Matará publicamente as tuas testemunhas, conforme Apocalipse 11, versículo 7. Perseguirá furiosamente ao povo judeu, conforme Daniel 7, 21 e 25 e Apocalipse 12, versículo 6. Convocará todas as nações para conquistar Jerusalém, conforme Zacarias 12, versículo 1 e 2 e Zacarias 14, versículo 1 e 3 e Apocalipse 16, versículo 16, depois Apocalipse 19, versículo 19. Invadirá Israel e profanará o templo reconstruído, conforme Daniel 9, versículo 27, e Daniel 11, versículo 41, e Daniel 12, versículo 11, e Mateus 24, versículo 15, e Apocalipse 11, versículo 2. Assentará-se no templo para ser adorado como Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, e Apocalipse 13, versículo 4 a 8. Será proclamado como divino, com grandes sinais e prodígios, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9 ao 12. Lutará contra Cristo na segunda fase da sua vinda, na campanha militar do Armagedon. Será derrotado junto com seus exércitos e lançado vivo ao lago de fogo de ardente, conforme Daniel 7, versículo 11. E Apocalipse 19, versículo 20. Bom, temos o comentário do autor, que fala que a sua palavra introdutória, que é: ao dirigir ao rei Nabucodonosor, Daniel declarou que o Deus que está no céu é o único que sabe, o único que tem as respostas e o significado dos sonhos e das visões relacionadas aos acontecimentos previstos para ocorrer no fim dos dias, conforme Daniel 2, versículo 28. Este mesmo princípio aplica-se literalmente em sua maioria. As visões, as revelações dadas a Daniel, muitas de suas são profecias, fazem referência direta ao anticristo, que governará o mundo durante 7 anos,
conforme Daniel 9, versículo 24 ao 27. Agora, partindo para o número 1, o surgimento do anticristo, como ele vai surgir. Imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento dos salvos, de acordo com a profecia bíblica, terá o dia do Senhor, conforme Sofonias 1,15 e Amós 5, versículo 18 e 20, e 2 Pedro 3, versículo 10 ao 13. Precisamente, nesta ocasião, aparecerá o anticristo, para cumprir um papel importantíssimo descrito no panorama profético dos dias finais. Esses dias serão os piores na vida do ser humano, ainda que nos primeiros 42 meses tudo pareça transcorrer dentro da normalidade, conforme Apocalipse 13, versículo 5. Na parte B, que é a segunda parte. Agora, 1.1 tem como subtítulo no começo do dia do Senhor. Então, qual seria o dia do Senhor? A escassez de alimentos, enfermidades múltiplas, desemprego, violência, terrorismo, ódio entre as nações, luta acirrada entre classe e poderes e insegurança, destruição da família, etc. Tais conjunturas serão observadas nos dias finais do ser humano. No fundo do poço, onde não há claridade, esperança ou motivação positiva, governantes mundiais, líderes e pessoas comuns de todo segmento, áreas, grupos sociais, clamarão por alguém forte e carismático, vindo da terra, do céu e do inferno, com respostas e soluções urgentes para salvar a humanidade. Diante dessas ocorrências, no momento pré-estabelecido por Deus, surgirá o anticristo, montado em um cavalo branco com a mensagem da esperança, anunciado um novo tempo de prosperidade e felicidade. E penso, Apocalipse 6, versículo 2. Quer dizer, esse anticristo virá para enganar, né? Será usado pelo diabo para enganar as nações. Agora, 1.2 tem como subtítulo Paz para Todos. Procurando imitar as pessoas do Senhor Jesus, que veio como príncipe da paz, conforme Isaías 9,6, o anticristo começará o seu governo apresentando um plano de paz universal, em que não haverá guerra, rebeliões, manifestação ou confronto em todos os níveis de sociedade. O medo, o terror e o assombro e a insegurança serão substituídos pela paz, alegria e felicidade. Quer dizer, para enganar, né? Utilizando os meios de comunicação mais eficientes, poderoso e sofisticado, isso aí seria, quem sabe, esse sofisticado seria a internet. O anticristo estabelecerá um conceito de paz com a nação de Israel, em outras nações inimigas, concernente à disputa territorial. Como promotor e mediador patrocinado oficialmente por seu governo, ele transmitirá uma mensagem ao mundo, anunciando que seu objetivo é paz e prosperidade para todos, destruída de preconceito ou discriminações, conforme Daniel 9, versículo 27. Com a grande boca que receberá do diabo, seus pronunciamentos serão impecáveis e notáveis. Deste modo, persuadirá milhões de indivíduos em todos os lugares da terra, conforme Apocalipse 13, versículo 5. O anticristo reconquistará a credibilidade e a confiança das massas populares, ultrapassando todos os créditos conferidos aos líderes postados nos anais da história universal. Quer dizer, ele falará numa forma mansa, uma forma que vai enganar muita gente, prometendo paz e prosperidade, e muitos serão enganados, muitos serão, entendeu? Lopeteado pelo diabo. E 1.3, os problemas resolvidos. 7 anos será tempo do anticristo como governante mundial. Quanto à última semana de ano mencionada na Escritura, será cumprida literalmente em todas as suas atividades. Esse período de tribulação e grande tribulação será dividido em 2 partes, 3 anos e meio para cada uma. Na primeira etapa, o anticristo aparecerá como um príncipe salvador,
o eminente e confiável líder político com ações visíveis e comprovadas publicamente, emprego, saúde, educação, segurança, lazer serão bens intangíveis garantidos a todas as pessoas. De dívidas contraídas e relacionadas à crise econômica serão solucionadas por essa e outras iniciativas, inclusive o que tange a religiosidade, quanto nada será proibido. O anticristo terá aceito e admirado pelas multidões, com um índice de aprovação jamais visto na história de grandes líderes. Quer dizer, ele vai ter aprovação porque ele vai enganar. Na verdade, o diabo que faz todas essas coisas ruins, ele não vai fazer para enganar aos povos, né? Aqueles povos que não vão ser arrebatados, que não vão ser mais enganados ainda, porque já são enganados, porque não se converteram. Ele terá um mito com 100 milhões de seguidores, fanáticos que o adorarão. Estes estarão prontos e, se necessário, a morrer por ele. Quer dizer, muitos serão enganados. E eu acredito que esses seguidores pode ser até nessas redes sociais, né? Que ele vai ter milhões de seguidores. Claro, está prometendo essas coisas. E tá coisa, só que seria uma falsa paz, uma falsa comunhão, uma falsa religiosidade, quer dizer, ele vai enganar, né? Para que ele consiga adeptos, né? E aí, quando vier alguém para pregar a palavra, vai ser, mas quando se pregava, a igreja estava aqui na terra, não tinha essas coisas boas, quer dizer, só para enganar. Mas depois ele sabe que aqueles seguidores que não se converterem vão para o lago de fogo e enxofre, acompanhando do anticristo, a besta, o falso profeta e Satanás e os seus demônios. Então, muito atento para esse tempo. A igreja não vai estar, mas aqueles que não se converteram, não aceitaram Jesus, vão passar por esses enganos, essas mentiras de Satanás e do anticristo. Número 2, temos um especialista. Líderes, cientistas, autoridades na área de educação, economia, habitação e segurança não têm soluções definitivas para o futuro da raça humana. Por essa razão, é incessante procurar por especialista em todas as áreas tornou-se uma realidade incontestável no nosso dia. Gastam-se milhões produzindo e buscando alguém superdotado acima da média para enfrentar e vencer os desafios que surgem a cada instante, tais como terrorismo, violência urbana, fome, pandemia, ideologia de gênero, discriminação, entre outros. Essa busca se intensificará nos dias finais. O anticristo, gênio, mestre, especialista. Durante 7 anos, o anticristo será o foco, o centro e o catalisador, a figura mais proeminente de todo o mundo. Ele se destacará em diversas áreas. Vejamos isso aqui. Bom, o que ele vai destacar? Vamos ver. 2.1.1 Na intelectualidade. O mundo será impactado pelo acúmulo de conhecimentos do anticristo, cuja mente brilhante terá domínio sobre o intelecto, seus poderes e percepção, entendimento e aproveitamento das informações ultrapassarão qualquer capacidade cognitiva humana. Ele será inigualável, conforme Daniel 8:23. Na questão do 2.1.2, na oratória, o mundo será persuadido pelo encanto mágico das expressões e palavras inteligentes, brilhantes, emocionantes e convincentes dos mais poderosos líderes de todos os tempos, conforme Daniel 11, versículo 36, Apocalipse 13, versículo 2 e 6. O anticristo será um orador acima da média. Quer dizer, ele vinha lá com uma lábia e enganarão a muito. Ele vai ser um mega especialista em oratória. 2.1.3 Na política, o anticristo será de anonimato, trazendo coisas novas e soluções inovadoras
nutrido de poder satânico. Em um curto período, ele ocupará lugar proeminente cenário político mundial. Sua habilidade diplomática, capacidade de articulação e astúcia deixarão admirados os especialistas das instituições políticas, fazendo-os concordar com suas ações desse líder incomparável. Suas propostas serão seguidas de grandes sinais e que serão realizados publicamente por eles e pelo falso profeta, diante de todo, conforme Apocalipse 13:5. Aqui tem um trechinho que ele deixa, o autor deixa assim. A primeira besta, o anticristo, e a segunda, o falso profeta, serão os diretores executivos de maior e mais pernicioso sistema de engano conhecido na história. Quer dizer, faz mais ou menos os que os políticos fazem. Eles vêm com aquela lábia de fazer isso, fazer aquilo, investir na saúde, na segurança pública, e depois o negócio só piora. Quer dizer, tudo para enganar o povo, né? E o anticristo virá assim, como enganador. Agora, 2.1.4, na economia. O anticristo será o comandante-geral das nações, o dono da última palavra. Em seu governo, todas as nações mercantis serão nacionalizadas, nada escapará do seu controle. Nos últimos 3 anos e meio da sua administração, na grande tribulação, ninguém poderá comprar ou vender sem sua permissão pessoal, conforme Daniel 11:43 e Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Quer dizer, ninguém poderá comprar sem a permissão do anticristo. No âmbito militar, que é o 2.1.5, será fantástico e inovador, quase perfeito nas estratégias militares. O anticristo será o chefe supremo das forças armadas em todo o mundo. Em seu intento de derrotar o Senhor Jesus e suas hostes celestiais, ele formará um poderoso exército com 200 milhões de soldados, supertreinados, conforme Apocalipse 9:16, e que estará disposto a morrer por ele e por sua causa. O exército do anticristo terá o mais eficiente, destrutiva e sofisticada máquina de guerra, e sua disposição desenvolverá com mais alta tecnologia disponível no fim dos tempos. Quer dizer, ele poderá usar armas nucleares, bombas de longo alcance, quer dizer, tudo isso, né, que o homem já vem fazendo, ele se aprimorar mais e vai ser usado isso no exército, para preparar um exército para combater Jesus Cristo. Só que ele será derrotado, já está escrito. 2.1.6, na religiosidade. Nenhum líder mundial conseguiu realizar o que o anticristo fará durante seu reinado de terror. Ele começará seu governo como um homem de bem, pacificador, jurisconsulto e perito em economia. Ele terá tudo de si como se fosse o maior interessado e do bem-estar de todos. Entretanto, seu objetivo final será unir todo o sistema religioso para que todos adorem o despeito da religião que professem. João contempla a parceria entre os poderes políticos e religiosos nos dias finais, conforme Apocalipse 17, versículo 1 ao 3. 2.2 O império do engano. Assim como Satanás utilizou-se do engano desde o início dos tempos, ele incorporará essa mesma estratégia no anticristo, no final desta era, conforme 2 Coríntios 1:7. Observe que a Escritura ressalta a respeito do império do engano. Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira, conforme ali João 8:44. Estas, aliás, é a sua arma principal. Essa arma dele principal é a mentira, conforme Apocalipse 12:9. Jesus também disse que nos últimos dias surgirão em todo o mundo falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos espíritos, falsos testemunhos,
falso evangelho, os quais desviarão milhões de seres humanos da verdade e, se possível, forem em carneiria até os escolhidos. Quer dizer, a própria igreja, né, está lá em Mateus 24, 24. Por isso que temos que ter conhecimento da palavra, estar vigiando para não sermos enganados, né? Vigiai e orai. Paulo acrescentou que nos últimos dias os espíritos imundos invadirão a terra, promoverão a implantação do engano, levando até as pessoas à mentira, conforme 1 Timóteo 4, 1, 3, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5 e versículo 13. Mas disse, ele acautelai-vos, porque ninguém vos engane, conforme Mateus 24, 4. Quer dizer, nós não podemos ser enganados pelo diabo. Bom, então chegamos à conclusão. Quanto à apostasia alcançar proporções gigantescas, abrangendo o mundo inteiro, o Espírito Santo, a igreja serão retirados da terra, só então haverá a manifestação do anticristo. Quer dizer, a igreja vai sair antes, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 ao 6, e que será revestido de poder satânico, referenciado por sua inteligência, carisma e liderança, e admirado pelas massas populares, conforme Apocalipse 13, versículo 3 e 4. Isso tudo está na Escritura, né? O espírito demoníaco da besta, mencionado na Escritura como espírito anticristo, está em 1 João 4, versículo 3 e 1 João 2, versículo 18. Já está operando no mundo. O poder dessa força maligna espiritual foi-lhe conferido pelo dragão, o diabo. Essa força controlará a vida pública, a privada de milhões de indivíduos, conforme Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Durante o governo do homem, do pecado, o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. O assessoramento diretamente pela segunda besta, o falso profeta. O anticristo terá sua marca, o seu logotipo e a sua senha, e a sua legenda, postada na mão direita ou na testa de todos aqueles que o servirão, conforme Apocalipse 13, versículos 16 e 18. No final de 7 anos, ele será vencido e condenado, por ocasião da revelação do Senhor Jesus na batalha do Armagedon, na segunda fase do retorno de Cristo, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 8. Atividade para fixação é uma pergunta. De acordo com o que foi exposto nessa lição, responda. Em que momento da história terá início o dia do Senhor? Conforme Sofonias 1:15, Amós 5:18 e 20 e 2 Pedro 10:13. A resposta: o dia do Senhor, a grande tribulação, de acordo com a profecia bíblica, terá início imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor, Jesus, e o arrebatamento dos salvos. Quer dizer, o arrebatamento dos salvos será antes da grande tribulação. Quer dizer, o dia do Senhor. O Senhor voltará e pegará a sua igreja. Então, olha a importância de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, como caminho, a verdade e a vida, e temos Ele como Deus Pai, como o Deus Senhor, e o Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por quê? Porque nós não passaremos por essa grande tribulação. Nós não passaremos pelo domínio do anticristo, não passaremos pela besta, pelo falso profeta, não passaremos por esses problemas que vai haver, porque a princípio, como se foi falado, vai ter paz, vai ter harmonia, vai ter prosperidade, mas tudo para enganar. E depois vai ter os problemas, as dificuldades, porque ele vai enganar a muitos e muitos vão adorá-lo, anticristo, vão obedecê-lo, tanto que ele vai ter milhões de exaltados a favor deles, como obediência a ele, e vai ser muito difícil as pessoas poderem ouvir a voz de Deus.
a palavra de Deus. Por quê? Porque ainda vai ter 2 testemunhas que vão vir após o arrebatamento da igreja, vai pregar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, as boas novas. Muitos ainda vão ser salvos, mas a gente acredita, infelizmente, como diz a própria palavra, que muitos vão ser enganados. Então muitos não vão ser salvos. E essas 2 testemunhas vão ser mortas. E depois desses 7 anos, aí sim, Jesus Cristo volta, vai ter a grande tribulação, o Armagedon. E aí o diabo, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que seguiram, que adoraram o falso profeta, ou adoraram o anticristo, né? Porque eles seguiram, tiveram eles como o bonzinho, só que depois eles todos vão para o inferno. Por quê? Porque não aceitaram Cristo. Aí o pessoal fala assim, mas nesse mundo o Espírito Santo está, a igreja está pregando e nós temos problemas. Sim, porque a própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. Jesus está dando oportunidade, apesar que o Espírito Santo é que convence da justiça, do juízo, do pecado, e ele é pregada a palavra, e as pessoas têm a chance de se converter, porque nós, embora somos crentes, passamos por dificuldade, passamos por lutas, mas nós somos mais que vencedores e vamos ter a vida eterna. Enquanto as pessoas que não buscam a Deus, não querem saber da salvação, então o que vai acontecer? Vai ser enganada e aí não vai ser salva. Porque o que mais o diabo quer é que as pessoas não tenham a vida eterna, não sejam salvas, porque ele luta contra a salvação. Ele quer levar o máximo de possível de seres humanos para o inferno, para acompanhá-lo ele, para ser enganado por ele. Por isso, nós devemos sempre estar lendo a palavra de Deus, sempre orando pela salvação, e por isso nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria. Vamos orar e agradecer a Deus por essa lição. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela revelação, Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Porque todos nós seremos arrebatados, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, Salvador, aqueles que, Senhor, tiveram Deus como nosso adorador, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor tem a promessa da vida eterna. Porque o diabo, os demônios, o anticristo vai enganar muitos, e muitos não vão ter vida eterna, vão passar no inferno a vida, porque nem a morte eles vão ter, Senhor, porque eles vão sofrer, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, salva e liberta vidas, Pai, entre os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, a todos aqueles que estão assistindo essa rede, através das redes sociais, essa live da Escola Bíblica Dominical, esse estudo da palavra que nós lemos sobre o anticristo. Não permita que teu povo seja enganado, não permita que nossa nação seja enganada, nosso povo, Pai, mas livra-nos de todo mal, que isso, Senhor, seja publicado, seja falado, Senhor. Ó Deus, faça isso para a tua glória. Dê um dia de paz, tranquilidade, segurança. Livra de toda enfermidade, Pai. Abençoe a cada família, a cada lar. Dê uma semana de paz, de prosperidade. E que possamos, Senhor, crer cada vez mais, buscarmos a tua palavra, o teu ensinamento. E cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Outro bem nós não possuímos, somente a ti, Senhor. Ó Deus, faça isso para a tua glória, é que nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Então, irmãos, até a próxima lição, que a próxima lição será a lição 7, que fala sobre as tuas testemunhas do final dos tempos. É que quando eu falei, já que viria as duas testemunhas, que pregaria a palavra de Deus
na época da tribulação, na época do anticristo, que eu estaria enganando muitas pessoas. Mas mesmo assim muitas pessoas não vão ser enganadas, porque essas testemunhas vão pregar o Evangelho e muitos ainda seriam salvos. Tá? Então até a próxima lição, que Deus abençoe a todos.